Olá, nossos amados e queridos irmãos. Já faz algum tempo que não postamos aqui nenhum vídeo, nem aqui no nosso canal. Mas hoje eu venho aqui para fazer mais um vídeo e entrarmos num assunto bem interessante. Iremos estudar um pouco, mais uma vez, a respeito da Palavra de Deus e ver realmente quais são as orientações de Deus para mim e para os irmãos. Vejamos, irmão, eu vou trazer um assunto aqui bem interessante mesmo e muitas das vezes muito intrigante mesmo. Você consegue imaginar? Eu até coloquei aqui duas linhas de pensamentos que existem. Será que essas duas linhas de pensamentos elas têm base bíblica? Será? É sobre este assunto que iremos estudarmos e analisarmos. Vejamos, as duas linhas de pensamentos, uma se chama ou se refere ao universalismo. O universalismo. Já a outra linha de pensamento é o pluralismo. O que são isso? O que quer dizer universalismo e pluralismo? Para os irmãos entender, o universalismo é a convicção de que todas as pessoas estão relacionadas com Deus de tal forma que serão salvas, mesmo que elas nunca tenham ouvido o Evangelho ou crido nele. Interessante. Ou seja, essa linha de pensamento existe que todas as pessoas serão salvas. É isso que diz ou ensina o pluralismo. Diz que todas as pessoas serão salvas. Ou se tenham crido no Evangelho, ou se tenham conhecido, ou nunca tenham ouvido, essas pessoas serão salvas. É isso que esta linha de pensamento ensina. Já o pluralismo é diferente. O pluralismo é a convicção de que todas as religiões são igualmente válidas e levam igualmente a Deus e a salvação. Interessante. Já o pluralismo, ela ensina que todas as religiões elas levam a Deus e a salvação. Mas será que todas as religiões levam a Deus e a salvação? Será que a Bíblia ela nos diz ou nos traz alguma luz com relação a esse tema? A esta linha, essas duas linhas de pensamentos é sobre este assunto em que iremos estudar. Vejamos. Eu vou convidar os irmãos para a gente abrirmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 14. Veja só o que diz o Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Olha o que Jesus diz. Verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Jesus colocou aqui, que ele diz que ninguém vem ao Pai, senão por ele. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o caminho, ou seja, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Se você e eu estamos seguindo as pegadas de Jesus, isso significa que estamos caminhando rumo a Deus. Isso é interessante. A Bíblia diz assim, eu acho que é Provérbio 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Interessante. Há caminho que ao homem parece direito. Há caminhos que parecem nos conduzir a Deus. Mas Salomão ele diz que esses caminhos levam à morte. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho que leva a Deus. Jesus é o caminho. Interessante. Quando a gente vai para Atos, capítulo, se eu não me engano, vai ser o capítulo 4 e o versículo 12, o apóstolo Pedro ele diz assim, que não há salvação e nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro ele diz que Jesus é o único
Nós só podemos ser salvos por Jesus. Jesus é a única solução, é a salvação. Não há outro igual pelo qual importa que sejamos salvos. É isso que Pedro diz. Então Jesus é a única salvação. E Jesus é o único caminho. Ou seja, nem todas as religiões levam. Sabe por quê? Se ela estiver ao contrário das pegadas de Cristo, ela não lhe leva ao céu. Para lhe levar ao céu, ela tem que estar de acordo com... Ela tem que estar com as pegadas de Cristo. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 18, olha o que diz. Capítulo 18 tem um texto muito lindo e interessante para a gente refletirmos. No 18, verso 4, Jesus diz assim: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Aqui está falando do movimento religioso, ou seja, de uma Babilônia espiritual. E se refere a movimentos religiosos, aqui no Apocalipse, como políticos. E há uma voz aqui, uma voz do anjo, um chamado. Esse chamado se refere ao tempo do fim, o tempo que estamos vivendo. E a voz diz o que? Sai dela, povo meu. Jesus está fazendo um chamado. Ele diz que nós devemos sair de Babilônia. Por quê? Porque Babilônia será castigada. E se nós estivermos lá dentro, o que vai acontecer? Nós também receberemos os castigos. É isso que o texto está dizendo. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Interessante. Ou seja, aqui nós estamos vendo que o pluralismo que ensina que todas as religiões são iguais e válidas e levam a Deus é mentira. Esse pensamento contradiz o que está escrito. Por quê? Porque Babilônia se refere a religiões falsas e políticos. E Jesus está mandando eles sair de lá. Mandando quem? Sai de lá, povo meu. Vocês que se julgam meu povo, saiam de lá. Porque ela será castigada. Se vocês permanecerem, serão castigados também. Se sair de Babilônia, de religiões falsas, é porque nem todas as religiões levam a Deus. Entende? Então a questão é séria, não é brincadeira. Então veja só, o pluralismo é contrário ao ensino bíblico. As escrituras sagradas ensina Cristo. Nem todas levam a Deus. Então nós devemos ter muito cuidado. Porque Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entende? Vejamos agora sobre o universalismo, que ensina que todas as pessoas estão relacionadas com Deus de tal forma que mesmo que nunca tenham ouvido falar sobre o Evangelho, serão salvos. Vejamos o que a Bíblia diz. Quando a gente vai para... Eu vou pegar Gálatas, capítulo 5. Uma carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 16 até o... Não, versículo 19 até o 21. Olha o que diz lá. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Interessante. Aqui há uma lista de coisas que quem pratica não herdará o reino de Deus. É isso que o texto bíblico diz, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Está dizendo que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Se quem pratica essas obras
não herdarão o reino de Deus, significa que nem todos serão salvos. E significa que o universalismo está errado. Ensina aquilo que não está na Bíblia. Ensina o que a Bíblia não ensina. Entende? Então, bem interessante. Quando a gente vai para 1 capítulo 6, olha o que diz lá. Capítulo 6, versículo 9 em diante. 1 Coríntios, uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Olha só o que Paulo diz para a igreja cristã. Ele diz assim, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo fez uma pergunta. Aí ele diz assim, não vos engane, que nem impuro, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha outra lista tremenda que Paulo cita de pessoas que, se praticam essas obras, não herdarão o reino de Deus. Entende? Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, caso elas não abandonem essas obras. E aí, continuando, ele diz assim, ó, tais foste alguns de vós, mas vocês foram lavados, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Ele está dizendo para os irmãos aqui, diz assim, olha, vocês foram algumas dessas pessoas. Vocês, antes de conhecerem a Cristo, vocês praticavam, viviam esta vida. Mas vocês foram santificados. É pessoas que estão vivas. Foram santificadas. Foram lavadas. Regeneradas. É isso que o texto diz. Pelo quê? Justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Olha que interessante. Louvado seja Deus. Então eles praticavam essas obras, mas eles deixaram. Há pessoas que pensam e tem muitos que ensinam, né, e outros pensam que vivem numa vida de pecado, em transgressão à lei de Deus, e morrem, vão para o céu. Porque não mataram ninguém. Apenas bebe, se prostitui, vão para festas. Mas a Bíblia diz o quê? Que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Porque a sua vida não está em harmonia com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que praticavam, que viviam essas obras, diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é clara, não herdarão o reino de Deus. Entende? Se a Bíblia diz que essas pessoas que praticam esses atos não herdarão, é porque não herdarão. Se eu e você queremos herdar o reino de Deus, nós devemos abandonar. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, que aqueles que estão em Cristo é nova criatura e as coisas antigas passaram. Tem algumas pessoas ensinam e dizem assim, que quando a pessoa morre, a alma vai para o céu. Se isso fosse verdade, seria melhor morrer do que viver? Se a pessoa sabe que vai morrer e vai para o céu, então seria mais conveniente morrer do que estar vivo? Porque a gente morre e vai diretamente para o céu. Acabou o sofrimento? Mas não, irmão, se você ou eu morremos em pecado, infelizmente nós não vamos para o céu. Nós vamos para a sepultura aguardar o juízo. Porque a Bíblia diz que um dia Deus há de julgar todas as obras, até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras. Então, eu e você devemos fazer o quê? Devemos refletir no que está escrito. Devemos refletir. As pessoas vivem em rebelião, em rebeldia,
aos princípios da palavra de Deus, achando que vão para o céu. Achando que as pessoas vivem enganado. Há religiões falsas que ensinam o que é errado, não ensinam a verdadeira convenção, não ensinam o verdadeiro evangelho de Jesus, não ensinam. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne, Romanos 8:8, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne significa estar praticando as obras carnais pecaminosas contrário à vontade de Deus. Que nem a gente acabou de ver em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, 20 e 21 em diante. Lá vai falar das obras da carne. Então as pessoas vivem daquela forma, aí morre, faz uma missa de 7º dia, essa pessoa foi para o céu. Da onde tiraram isso? Meu irmão, a Bíblia diz, meu irmão, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando o ser humano morre, o seu destino foi selado. Ou você morre salvo ou perdido. Não adianta fazer missa de 7º dia ou um culto não sei o quê. Isso não roga mais nada. Quando o ser humano morre, foi selado. Morreu salvo ou perdido. Se você tiver de tomar uma decisão pelo Evangelho de Jesus, é hoje, enquanto você está vivo. Não é quando você morre que a família vai fazer uma missa. Isso não existe. Isso é uma baita de uma mentira. As pessoas passam 4 dias pulando o carnaval, bebendo, se prostituindo, usando drogas, matando, roubando, fumando, fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus. Aí quando é na quarta-feira, chamada quarta-feira de cinza, vão para a missa. Vão para a missa. De ressaca, muitos vão drogado, né? Desta forma. O que vão fazer lá? Eu te pergunto. Quem foi que se arrependeu? Tem alguém arrependido lá para ser perdoado? Quem se arrependeu de passar 4 dias se prostituindo? Tá lá naquela missa. Quem foi que se arrependeu para ser perdoado? Quem foi que se arrependeu de passar 4 dias fumando, usando drogas, bebendo as bebidas alcoólicas? Quem foi que se arrependeu? Se ninguém se arrependeu sinceramente, se não tem ninguém de joelho chorando, lamentando por ter caído nesse pecado, ele não foi perdoado. E se não foi perdoado, como que ele deseja alcançar a salvação? Sabe, irmão? Se essas pessoas morrerem em pecado, é isso que o texto diz. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10 e 11, que essas pessoas, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os roubadores, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Está em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que é um sodomita? Sabe o que é um efeminado? Um efeminado é um homem que deseja ser mulher. É um homem que colocou peito de mulher, silicone para ter peito de mulher. É um homem que deseja ser mulher. Meu amado, meu querido irmão, Deus lhe fez homem. Se ele lhe fez homem, você tem que morrer homem. Ele não lhe fez mulher. A Bíblia diz que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia também fala de sodomitas. Sodomitas se refere aqui às pessoas que têm relações com homem. São homens que têm relações, são homens que querem ser mulher. Homens que querem ser mulher. Diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Ah, mas eles são tão gente boa, tão bom. Realmente são bons. Nós devemos respeitar. Você tem que respeitar e eu tenho que respeitá-los. Concordar é outra coisa. Certo? Nós tolera essas pessoas. Mas eles estão errados diante de Deus. E não herdarão o reino de Deus se não deixarem esta vida que está oposta às vontades ou os princípios da palavra de Deus. Isso tem que ficar claro. Então essas pessoas não herdarão. Não herdarão o reino de Deus. Então, o universalismo
que ensina que todas as pessoas estão ligadas de tal forma com Deus que serão salvas, mesmo que nunca tenham ouvido o Evangelho, é errado. Isso é uma mentira. E quem vai por eles, realmente, infelizmente, irmão, está caminhando num caminho onde lá no final do túnel existe um buraco muito fundo e escuro. E que vai cair lá dentro que não tem volta. Já o pluralismo que ensina que todas as religiões levam a Deus é mentira também. Porque Jesus, no Evangelho, no livro de Apocalipse 18:4, manda o seu povo sair lá de Babilônia, que se refere a religiões falsas. Lá está falando das religiões falsas. Ele manda sair de lá. Se ele manda sair, é porque lá não conduz a Deus, não leva ao céu. É porque está ensinando aquilo que não está na Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim: ainda tem outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco. O aprisco se refere à igreja de Cristo. Jesus está dizendo, ainda tem pessoas que não fazem parte da minha igreja. Igreja não salva ninguém. Certo, irmão? Isso é o que tem que ficar claro. Mas um salvo sabe que deve ir na igreja e estar na igreja para adorar aquele que o salvou. Jesus não tem uma igreja específica, mas aqueles que conhecem a verdade, que aceitaram a verdade de Jesus, eles vivem em união, eles professam ou confessam a mesma fé, eles montam um único movimento que levam essa verdade a todos. Eu não posso concordar com aquilo que a Bíblia diz que é errado. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. E nós temos que falar. Se ela diz que é certo, é porque é certo. É independentemente de tu crer, de eu aceitar ou não. Se é errado, continua errado. Por mais que a maioria esteja fazendo. Que isso é o que tem que ficar claro. Ah, mas fulano, ele é uma pessoa que ele vive orando muito, faz ajuda. Eles ajudam muito. Irmão, eles podem ajudar milhões. Se eles não aceitam o que está escrito, se eles não deixam, ah, mas ele é bebedor de isso, ou ele usa aquilo, mas ele é uma pessoa carente, uma pessoa solidária, na realidade, né? Solidária. Mas, irmão, ele está vivendo uma vida ao contrário, ao oposto. Lembra do Cornélio? Cornélio era um pagão, ele adorava a criatura. Veio um anjo e ele ajudava, dava esmola. E aquilo que ele fazia agradava a Deus, mas fazia algo. Mas tinha algo que faltava em Cornélio. Sabe o que faltava em Cornélio? Era ele conhecer sobre Jesus. E saber que é errado adorar, se prostrar diante da criatura. Dirigir a sua oração a um ser humano, a algo que foi criado pelo homem. Isso era errado. E Pedro foi até lá e mostrou a realidade para ele. Mostrou que o único ser a quem nós devemos adorar é Jesus. É o único. Porque ele é Deus. Deus conosco. E Pedro mostrou isso para Cornélio. Cornélio abraçou a mensagem com amor. E ele tomou uma decisão. Ele e toda a sua casa tomou a decisão de servir a Cristo, irmão. Que é a melhor decisão que nós fazemos na nossa vida. É a decisão de servirmos a Cristo. Jesus em breve voltará. E nós devemos estar preparados. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque o mundo, as pessoas estão iludindo o mundo. O mundo está sendo iludido, enganado, e muitas pessoas estão indo nessa mesma linha de pensamento de achar que devem viver do jeito que eles acham que devem viver, vivendo uma vida ao oposto dos princípios da palavra de Deus, e mesmo assim achando que vão para o céu. Então, nós devemos refletir e ter muito cuidado com esses ensinos, com esse pensamento. Com esse pensamento. Jesus, ele deseja fazer uma transformação em mim e em você. Nós devemos tomar uma decisão, irmão, hoje. O amanhã pode ser tarde. Então aqui a gente diz no versículo 11 que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles antes de conhecerem a Cristo, eles foram essas pessoas.
Eles agiam assim também. Mas quando eles se depararam com a verdade do Evangelho, eles deixaram. Deixaram de agir desta forma para viver a vontade de Deus. Amém? Que nós possamos, irmão, refletirmos nossa mensagem e tomarmos uma decisão. Tomamos uma decisão. Porque Jesus, ele em breve voltará. E que nós possamos um dia se encontrarmos no céu. No novo céu e na nova terra. Que essa mensagem ela possa realmente, irmão, fazer sentido em nossas vidas. E que possamos refletir e buscarmos uma comunhão mais íntima com o Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós, Senhor.